Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, a Nação Madureira. Deus abençoe, a paz do Senhor. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone e WhatsApp é DDD 99, o telefone 991520454. Lembrando que nós fazemos aí palestras sobre missões, escatologia, dons do Espírito Santo, evangelismo, missão nos lares, aquele evangelismo nos lares. Fazemos missões sobre família, tanto para os casais, quanto para os jovens, quanto para os idosos. Também ministramos curas, geralmente onde nós vamos pregar. Jesus tem curado mais de 100 pessoas todo fim de semana. Também ministramos batismo com o Espírito Santo e, é claro, o principal, gostamos de pregar para ganhar almas. Fazemos também seminários, congressos de escola bíblica dominical para professores e superintendentes e também fazemos palestras para obreiros. Então, nos convide, nós estaremos aí. Neste trimestre, nós estamos estudando nas revistas da Betel Editora Adultos com o tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Neste trimestre, nós temos como comentarista o pastor Antônio Paulo Antunes. Nós já estudamos neste trimestre a lição 1, Mensagens Proféticas. Deus continua falando. Lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Lição 3, Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Lição 4, Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Lição 5, Obadias, o juízo divino virá. Lição 6, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Lição 7, Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Lição 8, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Lição 9, Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Lição 10, Sofonias, o fim está próximo. Lição 11, Ageu, um chamado para despertar da inércia. E hoje vamos estudar a lição 12, Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Então hoje vamos estudar o profeta que geralmente nós chamamos o Apocalipse do Antigo Testamento, devido às suas muitas visões. E nós vamos ver na primeira parte do seu livro as palavras proféticas a respeito da reconstrução do templo. Então era aí por volta do ano 520 a 518 a.C. Aí nós vemos aí uma série de 8 visões que o profeta Zacarias teve. Visão do cavaleiro entre as murtas, visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros, visão de um homem medindo Jerusalém, visão da purificação de Josué, o sumo sacerdote, visão do castiçal de ouro e das 2 oliveiras, visão do rolo voante, visão da mulher num efa, visão dos 4 carros. Depois nós temos aí a coroação de Josué como sumo sacerdote e o seu significado profético. Depois temos aí 2 mensagens. Primeira, o jejum e a justiça social. Segunda, a restauração de Sião. Aí na segunda parte do livro nós vamos ver aí a mensagem profética a respeito de Israel e a respeito do Messias. Então vemos aí uma profecia a respeito do Senhor, a intervenção triunfal do Senhor Jesus, a anunciação da salvação messiânica e a rejeição do Messias. Depois vemos outra profecia do Senhor que fala de luto e conversão de Israel. E depois a outra mensagem falando da entronização do rei Messias. Então, o autor do livro, todos acreditam que é Zacarias, e fala aí sobre a conclusão do templo e das promessas messiânicas. Então, todo o livro aí vai do ano 520 a.C. até o ano 470, aí mais ou menos, a.C. Então, vemos aí que Zacarias era da tribo de Levi e era cabeça de uma tribo sacerdotal. Então vemos que Zacarias, ao mesmo tempo, era sacerdote e ao mesmo tempo profeta. Zacarias era um pouco mais jovem que Ageu, ajudou Ageu no seu ministério de apenas 4 meses,
E depois de 2 anos, Zacarias vai continuar esse ministério de profeta. Ele trabalhou muito para animar os judeus na reconstrução do templo. Nesse tempo, o governador era Zorobabel e o sumo sacerdote oficial era Josué. Então, a maioria das profecias de Zacarias foram dadas aí no período já quando Zacarias era mais velho e falando mais especificamente aqueles 50 mil judeus que saíram da Babilônia e vieram para a reconstrução do templo em Jerusalém. E nessa época também houve a reconstrução dos muros, né? Aí, a época de Neemias, a época de Esdras. Tudo parece indicar que Zacarias foi morto, como está escrito no Novo Testamento a seu respeito, Zacarias, filho de Baraquias, assassinado entre o santuário e o altar. Você veja Jesus falando sobre isso em Mateus 23. E antes de Zacarias, teve outro que foi morto de semelhante maneira. Você pode ver isso em 2º livro de Crônicas, 24, 20 e 21. E esse homem era homem de Deus também, tinha o mesmo nome, Zacarias. Então nós vemos aí no início do livro, falando sobre a animação do povo para construir o templo. E a segunda parte fala para os judeus que estavam desanimados, porque eles pensavam que quando construíssem o templo, o Messias chegaria para assumir o reinado. E ficaram decepcionados porque ele não apareceu. Então Zacarias fala sobre a vinda do Messias e fala da importância da vinda do Messias, o que acontecerá na vinda do Messias. E aí tem uma importante profecia de Zacarias, no capítulo 12, sobre a vinda de Jesus no final da grande tribulação. Então diz aí que vai ser derramado sobre os últimos judeus, o remanescente, né? Os últimos judeus que estiverem restando na terra, será derramado um espírito de graça e súplica sobre eles. E Jesus então descerá ali no Monte das Oliveiras e eles vão ver aquele a quem traspassaram. Prantearão sobre ele, como se fosse um pranto de uma mulher que perde o seu filho primogênito. Então chorarão amargamente pelo Messias, como se chora pela perca de um único filho, primeiro filho. Eles verão Jesus ali e Jesus vai dizer para eles: olha o que vocês me fizeram. Vai mostrar a mão, os pés, o lado, e vai dizer para ele: olha o que vocês me fizeram. Então, neste momento eles se convertem, agora eles acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles recebem agora a salvação e Jesus vai começar o milênio agora, vai governar sobre eles 1000 anos sobre a terra. É claro que eles terão a preeminência, mas terão outros povos na terra também. Então veja que o livro de Zacarias tem revelações tremendas, coisas maravilhosas que ainda vão acontecer. As 5 primeiras profecias de Zacarias transmitem a esperança, consolo, e as últimas 3 visões que ele teve transmite juízo. E aí vamos ver que Zacarias, ele, quando vai profetizar, ele diz peso da palavra do Senhor. Então ele fala da vinda do Messias e fala que primeiro ele será rejeitado. Depois, quando ele volta, né, aí no caso falando para os judeus, no final da grande tribulação, que ele vem em glória, ele vai ali vencer os exércitos do anticristo, o Armagedon, vai ter ali o juízo dos bodes e ovelhas e depois começa então Jesus governar sobre toda a terra durante 1000 anos. E Satanás, é claro, nesses 1000 anos estará preso. Depois então o outro peso vai falar sobre a vinda do Messias, então no final da grande tribulação, da conversão de Israel, vão olhar para o Messias, né? E ali então eles vão se converter e terá o reino então de Jesus sobre eles, cumprindo a aliança de Deus com o rei Davi. Então depois do livro de Isaías, o livro mais messiânico é o livro de Zacarias. Então em questão de visões, de simbolismo, aí semelhante a esse livro somente o livro de Daniel e que supera todos, Apocalipse. E nós vemos aí que devido a Zacarias ser ao mesmo tempo um sumo sacerdote e ao mesmo tempo
um profeta, indica para nós que Jesus também terá esse ministério dividido, né? Será ao mesmo tempo sumo sacerdote, será ao mesmo tempo profeta, ao mesmo tempo rei. Várias de suas profecias, nós vemos o cumprimento em Jesus Cristo, e os autores do Evangelho sempre dizem, e cumpriu-se assim a palavra do Senhor, se referindo a alguma coisa que Zacarias já tinha profetizado. Veja que Zacarias fala que ele virá de modo humilde, modesto, ele restaurará a aliança de sangue com Israel, será um pastor para ovelhas desgarradas. Ele diz que o Messias será rejeitado, diz que será traído, diz que será traspassado, abatido, e diz que ele voltará em glória para livrar Israel do seu fim. Então fala claramente da vinda de Jesus no final da grande tribulação e fala também do reino de Jesus por 1000 anos sobre todas as nações. Fala desse glorioso reino do Messias. Então veja que é um livro maravilhoso, contém muito material apocalíptico e muita coisa que se cumpriu em Jesus Cristo. Vamos então à lição do jeito que está lá na revista. Vamos ver aí o texto áureo da lição. Diz assim: e eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias 10:12. Então a profecia falando a respeito da vinda do Messias no final da grande tribulação, aí uma vinda em glória, né? E ele vem então para destruir os inimigos de Israel, ali no Armagedon, vem para fazer ali o juízo dos bodes e ovelhas e vem para então reinar sobre Israel e sobre toda a terra durante 1000 anos. A verdade aplicada diz: o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros em tempos de perplexidades e aflições. Então, além do trabalho de exortação, né? Além do trabalho de alertar o povo para os perigos que estamos vivendo, também temos que ter sempre a mensagem de salvação através de Jesus Cristo, a mensagem de consolo para os abatidos, né? Para os tristes, para os desesperados, né? E aí uma mensagem sempre de encorajamento para aqueles que estão precisando aí acordar, né? A Bíblia diz: desperta tu que dormes, né? E Cristo então te esclarecerá. Então é importante pregar toda a palavra do Senhor, todas as mensagens possíveis que existem na palavra de Deus, de maneira que nós possamos atingir com o Evangelho a todo tipo de pessoas. Então, na mesma multidão, existem aqueles que precisam de uma mensagem de edificação, de exortação, de consolo. Cada um precisa de um tipo de mensagem que vai tocar o seu coração e que vai, então, mudar a sua vida para melhor. Então, sempre devemos nos preocupar com edificação, consolação e exortação de todo o povo de Deus. Textos de referência, vamos ver Zacarias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Então veja que 50.000 judeus voltaram, mas dentre eles haviam poucos judeus que estiveram em Jerusalém antes da destruição, antes de serem levados cativos para a Babilônia, porque lá ficaram 70 anos. Então quem saiu com 10 anos agora estava com 80, quem saiu com 20 agora estava com 90. Então veja,
Alguns poucos é que viram Jerusalém, viram o templo antigo, o templo de Salomão. Muito poucos mesmo. Então, esses aí estavam sendo advertidos, né? E estavam sendo ensinados que não ficassem desanimados, porque o Messias viria naquele templo ali. Só que não era na época deles. Então veio lá no tempo, né, em que Herodes governava, e ele restaurou esse templo. Foi o templo onde Jesus entrou. Então ia demorar aí uns 500 anos ainda para acontecer a vinda de Jesus. Então Deus adverte a eles: não sejam como os seus pais, que foram levados cativos porque estavam vivendo na idolatria, na rebeldia contra Deus. Vamos ver o esboço da lição, vamos ver aí quais os tópicos e subtópicos que nós estudaremos nessa lição. No tópico 1, o cenário do profeta Zacarias. Tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. Tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. Tópico 1, subtópico 3, convocação geral ao arrependimento. Tópico 2, as palavras proféticas de Zacarias. Tópico 2, subtópico 1, o jejum que não agradou a Deus. Tópico 2, subtópico 2, a causa do cativeiro. Tópico 2, subtópico 3, visões do reino messiânico. Tópico 3, Zacarias para hoje. Tópico 3, subtópico 1, olhar para o futuro com esperança. Tópico 3, subtópico 2, reconstruir vidas. Tópico 3, subtópico 3, realizar a obra de Deus. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando sobre esse importante livro aí do profeta Zacarias. A introdução da lição diz: Zacarias foi a voz profética para trazer ânimo e vigor para todos os que se achavam desanimados. Sua profecia é um chamado ao arrependimento e uma palavra de esperança mediante ao sincero arrependimento. Então vemos o profeta Zacarias iniciando seu ministério junto com Ageu, quando ele era jovem, animando o povo a construir o templo. Depois vemos Zacarias mais idoso, profetizando a respeito, então, da vinda do Messias e do glorioso governo do Messias sobre toda a terra, falando a respeito do milênio. Sempre trazendo a mensagem de arrependimento e a mensagem também de esperança. No tópico 1, o cenário do profeta Zacarias. Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516 a.C. Muitos judeus optaram por continuar na Babilônia, por já terem construído suas vidas naquele país. No entanto, os que voltaram depois de vencido o desânimo, trabalharam aplicadamente na edificação do templo. O profeta Zacarias não somente os motivou, mas também lhes deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da restauração da casa do Senhor. Então foi muito importante o ministério de Zacarias, iniciando com a ajuda a Ageu para animar os judeus na construção do templo. Depois aí no ano 516 a.C. o templo foi então terminado. Aí depois foi a tarefa então da reconstrução dos muros, né? E das casas e tudo. E ali o povo precisava sempre de um profeta no meio deles, falando com eles a respeito do futuro. Então Zacarias falou da vinda do Messias. E eles pensavam que era no tempo deles, né? Foi declarado que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Então eles pensaram: o Messias vem nesta casa que nós estamos terminando de construir. Então eles ficaram o tempo todo na expectativa da vinda do Messias. Então Zacarias reforçou que ele viria e reforçou que ele viria naquele templo. Mas não era para a época deles, eles não sabiam, nem o profeta sabia, né? Só veio acontecer isso 512 anos depois de Jesus nasceu, né? E aí então, na sua vida terrena, ele entrou naquele templo por várias vezes. O templo já estava agora restaurado por Herodes, mas era o mesmo templo. E o profeta Zacarias faz então até menção do reinado de Jesus, que quando fala para sempre, né? Aí, na verdade, está falando do reinado milenial, os 1000 anos que Jesus governará sobre toda a terra, tendo Israel como preeminência. Os mais importantes desse governo, então, serão os judeus, os remanescentes, aqueles que restarem, então, no final da grande tribulação, que entrarão para essa época do milênio com Jesus.
não esquecendo que haverão outras nações também na terra. A igreja está em corpos gloriosos, celestiais, espirituais, morando na Nova Jerusalém, que ficará sobre a Jerusalém da terra. Então, lá em cima, Jerusalém celestial, embaixo, a Jerusalém terrestre. Tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome do profeta significa Deus lembra ou Deus recordou-se. Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre o remanescente que retornou a Judá em 538 a.C. Sob a liderança de Zorobabel e de Josué, em data posterior, quando Joiaquim era sumo sacerdote, Zacarias teve a oportunidade de suceder seu avô, Zacarias 1, de 1 a 7. Como chefe daquela família, de um clã sacerdotal, então, como está registrado em Neemias 12, 10 a 16. Alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tinha morrido ainda muito jovem porque Zacarias sucedeu o avô, Zacarias 1, 1 e 7. Então, o nome do profeta Zacarias significa Deus lembra. Deus lembra de quê? Sempre um nome importante. Deus está se lembrando que tinha promessas para o povo de Israel, tinha aliança com o povo de Israel. Então Deus vai restaurar agora a sua aliança. Então a primeira coisa que eles tinham que fazer, construir a casa de Deus, o templo. Depois construiriam então os muros em volta da cidade, né? Por último, que deveriam se dedicar mais às suas casas. Eles começaram o contrário. Então Deus enviou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para incentivá-los a construir logo o templo, que era a coisa mais importante. Era a casa do Senhor ali no meio, indicando que Deus estava presente com eles. Então, muito provavelmente, Zacarias nasceu então na Babilônia, durante o cativeiro. Agora, os judeus, é claro, eram criados aprendendo a palavra de Deus, né? Eles fizeram até ali, a partir da Babilônia, começaram a fazer então as sinagogas, então, os locais de reunião onde ensinavam a palavra de Deus. Então, os judeus eram um povo à parte. Em qualquer lugar que eles estivessem ou ainda estão, eles sempre têm ali um local onde eles vão estudar a palavra de Deus. Então vemos que Baraquias era pai de Zacarias, mas parece que ele deve ter morrido cedo, porque ao invés de Zacarias suceder o seu pai, ele sucedeu o seu avô. Então nas oferendas a Deus, aqueles sacrifícios que eram feitos, ele tinha então a determinação de fazer também isso. Agora, cada um tinha a sua época, né? Um sucedia o outro. Então foi organizado esse trabalho. Quando é que vai ser o sumo sacerdote tal? Quando é que vai ser o sacerdote tal? Quando é que vão ser os levitas tais? Tudo era bem organizadinho. São chamados aí as turmas sacerdotais. Baraquias era filho de Ido, né? Então, o profeta Zacarias substituiu seu avô. Tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. A profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguida por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, na reconstrução da cidade, bem como no restabelecimento da fé e do governo. Os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo e os capítulos restantes, de 9 a 14, têm sido alvo de muitas discussões entre os estudiosos, pois parece ter sido escrito 30 anos mais tarde, gerando assim uma dúvida sobre a autoria de Zacarias. Entretanto, essas discussões não devem minimizar a importância da mensagem contida no livro. Há um destaque das suas visões pelo simbolismo apocalíptico encontrado. Então veja bem, uma coisa que pode ter acontecido aí nessa época é que Zacarias assumiu como sumo sacerdote por um período, e desse período ele tinha que se dedicar ao seu trabalho sacerdotal e não foi usado por Deus para profetizar nessa época. Porque parece que tem um intervalo aí de 30 anos, né, que ele começou a ser profeta e depois continuou sendo profeta. Então seu ministério começa aí com 8 visões que Deus lhe dá, sempre trazendo então um encorajamento aos judeus para construírem o templo,
depois os muros, depois a cidade, né? A restauração total de Jerusalém. E nestas visões sempre vai falar sobre o Messias, a vinda do Messias, que eles acreditavam piamente que seria na época deles que Jesus entraria naquele templo. Então o fato é que Zacarias aí, ele escreveu em 3 etapas este livro. Então tem a primeira etapa junto com Ageu, tem a segunda etapa e tem a terceira etapa quando já estava bem velho. Tópico 1, subtópico 3, convocação geral ao arrependimento. Quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e a sua singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado. Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio babilônico. Zacarias 1, 1-6. A palavra do profeta é um lembrete do que acontecera no passado e de como eles estavam tendenciosos a repetir o mesmo erro, ignorando a restauração da casa do Senhor, numa clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. Então veja que Zacarias é usado por Deus para advertir os judeus. Olha, seus pais desobedeceram a Deus, caíram na idolatria, exploravam os pobres, tomavam as terras dos pobres, pervertiam o juízo, todos estavam vivendo a corrupção total, aí, práticas sexuais ilícitas, adultérios, e vocês estão para cair na mesma coisa. E olha que eles foram levados cativos por 70 anos para a Babilônia. Então seria como dizer assim, vocês estão querendo que Deus faça o mesmo com vocês de novo? Vocês vão cair nos mesmos erros dos seus pais? Então Zacarias trazia a mensagem de Deus advertindo-os para que não praticassem as mesmas coisas que seus pais praticavam e que eles deveriam imediatamente largarem de construir e de embelezar suas casas. Tópico 2, as palavras proféticas de Zacarias. O profeta Zacarias recebeu de Deus mensagens de esclarecimento quanto ao seu desagrado em relação ao comportamento do povo, palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e profecias messiânicas. Então vemos aí que Deus vai usar o profeta Zacarias para falar sobre o futuro. Então os judeus se animaram quando souberam que o próprio Messias viria e entraria naquela casa que eles estavam construindo. E ainda também ficaram animados porque Zacarias profetizou a respeito do reino milenial de Jesus Cristo. É evidente que eles esperavam que tudo isso acontecesse na época deles. Tópico 2, subtópico 1. O jejum que não agradou a Deus. Conforme vários comentaristas, os judeus no 5º e no 7º mês, Zacarias 7, 3 e 5, lembravam respectivamente a destruição do templo, 2 de Reis 25, 8-9, e o assassinato de Gedalias, 2 de Reis 25, 25. Ainda que com boas intenções, esses jejuns eram instituições meramente humanas, não haviam sido ordenados por Deus, e o objetivo era uma justiça baseada em obras de autorretidão, Zacarias 7, 6. O povo não ouviu quando Deus enviou seus profetas com mensagens alertando-os sobre a necessidade de arrependimento e obediência à sua palavra. Por isso, praticavam o jejum e a penitência em sinal de tristeza e arrependimento, mediante alguma situação. Então o povo inventou uma comemoração que não era festa, era jejum. Inventou, toda vez que nós aqui nos lembrarmos, então, de ver aqui uma data que indica quando houve a destruição de Jerusalém, quando houve morte, quando houve aquela invasão. Então nós vamos ficar tristes aí relembrando isso e vamos jejuar aí como uma medida para que Deus olhe para nós e nos recompense, mude a nossa situação. Então, na verdade, aquele jejum era uma maneira de querer comprar Deus, de convencer Deus, de ter dó deles, de abençoar a eles. Então é um jejum que não agradava a Deus.
E assim, tem muitos povos na Terra que fazem isso, né? Pega o Ramadã, por exemplo, né? Não comem nada durante o dia e se entopem de comida de noite, né? Tem aí o jejum católico aí, né? Aí depois do carnaval, aí passam a quaresma, aí diz que não pode comer carne, não sei o quê, mas estão já pensando no sábado, aleluia, né? Estão aí já, cometem todo tipo de pecado, não muda nada, e aí dizem que estão jejuando, né? Que estão fazendo a penitência e tal. Isso não funciona para Deus. Deus não se agrada disso. Estão querendo compensar os seus pecados com o jejum. Ninguém vai comprar Deus, não adianta querer enganar Deus. O certo é que todas as religiões praticam o jejum. A que menos pratica o jejum é a que mais deveria praticar, que somos nós os cristãos, né? Toda a Bíblia ensina sobre o jejum. Então existe aí o jejum, principalmente o de 3 dias, né? Por exemplo, Paulo fez esse, a Rainha Esther, né? Com todo o povo judeu. Aí tem o de 21 dias, como Daniel fez. Tem o jejum de 40 dias, como aí Elias, Moisés, Jesus. Então são vários tipos de jejuns na Bíblia, existem vários motivos para se jejuar, mas o povo cristão jejua menos que qualquer outro povo, que qualquer outra religião. Por incrível que pareça, é a verdade. Então não é nem o jejum e nem um tipo de banquete, festa aí que vai agradar a Deus. Não é comida que agrada a Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Isso está escrito na palavra de Deus. Mas é o que? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então é no Espírito Santo, Deus, não é alegria do corpo, da alma, do espírito humano, não é festa. Tópico 2, subtópico 2, a causa do cativeiro. Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada, Zacarias 7, 8 a 14, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em seu nome. A desobediência era a fonte de toda aquela situação que viveram na Babilônia. O povo de Israel era um povo poderoso que havia sido predestinado por Deus para ser o povo escolhido do qual descenderia o Messias, mas se tornaram desprezados, insignificantes e estavam em sua pátria por permissão do rei persa. Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional, no entanto, não conseguiam perceber que tudo fora consequências das más escolhas que fizeram. Então Deus lembra eles que tudo o que aconteceu não foi apenas acontecimentos na vida humana, cotidiana. Tudo foi porque Deus trouxe juízo aos seus pais devido aos seus pecados, principalmente o pecado de idolatria. Esse Deus odeia isso, Deus detesta isso, Deus abomina a idolatria, porque a idolatria é o reconhecimento de um outro Deus no lugar do Deus verdadeiro e único. Não existe outro Deus, só existe um Deus, é Deus mesmo, que criou todas as coisas. Então veja, esse pecado de idolatria, isso traz realmente um nojo a Deus. E ele insistiu com eles, mas eles não deixaram. E Deus então os castigou, enviando-os então para a Babilônia, e todo o país foi devastado, todo Israel, tudo queimado, destruído, inclusive o templo. Deus chamou esse povo através de Abraão, tendo em vista, olha lá, quem? O seu descendente, que é o quê? Cristo. Então Deus trouxe essa nação, ela deveria representar Deus na terra, deveria pregar aos outros povos sobre Deus, deveria converter as pessoas a esse Deus. Mas eles não cumpriram a sua missão. E quando o Messias veio primeiro para governar sobre eles, mas eles não receberam, não creram nele, não enxergaram que ele era o Messias. Pelo contrário, fizeram foi condená-lo a morrer. Então aquele povo estava ali, era um povo que só veio ali porque um rei persa, né, o rei Ciro, permitiu, o rei Dario apoiou, né? Senão eles nem estariam ali. Veja que os ímpios foram usados por Deus para permitir que eles voltassem.
Não quer dizer que eles estavam bem com Deus. Então Deus os adverte para não fazer o mesmo que seus pais fizeram. E a advertência de Deus é que os profetas se levantaram de madrugada, todos os dias, oravam, intercediam, falavam, pregavam, ensinavam e advertiam o povo. Deus sempre enviou os profetas para que eles fossem advertidos dos pecados que estavam cometendo e do castigo que viria se eles continuassem. Mas eles não ouviram os profetas. E assim hoje nós vemos as pessoas ouvem, mas não se convertem, não se arrependem, não mudam a situação, não mudam de vida, continuam do mesmo jeito. E aí Deus traz juízo, porque Deus é justo. Tópico 2, subtópico 3. Visões do reino messiânico. As visões do reino messiânico encontram-se do capítulo 9 ao 14 do livro de Zacarias. Elas dizem respeito ao rei messiânico, Zacarias 9 e 10. O pastor rejeitado, Zacarias 11. O povo restaurado, Zacarias 12 a 13. E a soberania divina, Zacarias 14. A profecia de Zacarias 9:9 foi cumprida cabalmente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como está em Mateus 21, de 1 a 11. Apesar daquele tempo de dificuldade, o profeta trazia uma mensagem de esperança em um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinará sobre a terra. Os autores dos evangelhos fizeram muitas citações do livro de Zacarias, mais do que qualquer outro profeta menor, o que indica a forte preocupação messiânica de Zacarias ao olhar para o futuro do povo de Deus. Então, as visões do profeta Zacarias, nós vemos aí várias visões, sempre trazendo uma mensagem futurística da vinda do Messias, da entrada do Messias naquele templo, da vinda para restaurar o povo de Israel, para governar sobre eles. E nós vemos coisas registradas por Zacarias que aconteceram exatamente como está escrito, como a revelação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então vemos aí várias profecias que se cumpriram quando Jesus veio, quando ele nasceu na terra como homem, teve o seu ministério ali, que se calcula aí de 33 anos e meio mais ou menos. Então, isso aí tudo foi cumprimento de muitas profecias que foram escritas por Zacarias. E ainda tem muita coisa que Zacarias escreveu que vai se cumprir ainda. Como, por exemplo, a vinda de Jesus no final da grande tribulação, o milênio, que está profetizado no livro de Zacarias. Então, o livro do profeta Zacarias é chamado Apocalipse do Antigo Testamento, de tanta coisa que tem aí a respeito da vinda do Messias e do futuro ainda que para nós nem aconteceu. Então as profecias são bem organizadas por Deus, tem até uma sequência cronológica, tudo previsto como aconteceria na vinda do Messias e como vai acontecer na segunda vinda dele, agora falando aí para os judeus, especificamente no final da grande tribulação, não está falando da vinda para a igreja, no arrebatamento. No tópico 3, vamos ver Zacarias para hoje. Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas e sem esperança de dias melhores. Por isso, sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizavam ser de pouco valor. Então veja, estavam desanimados para reconstruir o templo, haviam inimigos tentando impedir, antes teve o problema do rei que mandou parar, e também quando começaram a reconstrução, olharam e falaram, nós nunca vamos conseguir construir uma casa como Salomão construiu. Isso aqui nunca vai ficar bonito daquele jeito. Não temos a riqueza que Salomão tinha. Então ficaram desanimados. Então Deus foi usando aí o profeta Ageu e Zacarias para animá-los na reconstrução e depois animá-los mais ainda, dizendo que o Messias entraria naquela casa. Veja só. E ainda profetizando a vinda do Messias para reinar, como diz aí na Bíblia, para sempre sobre eles. Veja só. Aí eles tomaram ânimo. Falaram, o Messias vem aqui nessa casa, vai reinar pessoalmente sobre nós. Então se animaram. Tópico 3, subtópico 1, olhar para o futuro com esperança. O chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias, Zacarias de 1 a 6.
O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. Zacarias 7:8. A política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram a Pérsia perto do final do ministério de Zacarias. Esse período de incertezas trouxe novas profecias. Constantemente o povo de Deus precisa ser chamado à obediência de sua palavra e à santificação. Isso significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor, não apenas reconhecendo sua palavra, mas também a colocando em prática em sua vida. Então veja que Zacarias foi usado por Deus para animar o povo a construir, mas também foi usado para divertir o povo para não voltar aos mesmos pecados de seus pais. E o povo de Deus sempre foi assim. E até a igreja é assim também. De vez em quando é preciso que Deus use alguém para trazer uma mensagem de advertência, uma mensagem de juízo, para acordar o povo, fazer o povo deixar o pecado, deixar o mundanismo, deixar a amizade com o mundo. Então, o povo se santificar, se voltar para Deus, voltar a orar, a jejuar, a estudar a Bíblia, a ter comunhão com o Espírito Santo, fazer a obra de Deus, ganhar almas. Então, de vez em quando, é preciso. E geralmente Deus me usa muito nisso, uma palavra de exortação, uma palavra que vai fazer com que a igreja acorde para a oração, o jejum, estudo da Bíblia e também para a evangelização. Geralmente Deus me usa muito dentro desses temas. E se não tiver esse tipo de mensagem na igreja, aí pronto, escamba tudo para o lado ruim, para o mundanismo, e aí as pessoas começam a esfriar na fé, param de falar em línguas, os dons somem da igreja, batismo com o Espírito Santo para de acontecer. Então é preciso sempre que haja esse tipo de mensagem na igreja. Hoje nós vemos aí as mensagens, quase todas são de autoajuda, e aí a igreja não cresce, não desenvolve, não pratica santificação e começa o mundanismo penetrar na igreja. Então, dentre as profecias messiânicas profetizadas por Zacarias está a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está em Zacarias 9:9, e é citado lá em Mateus, capítulo 21, versículo 5, e também em João, capítulo 12, versículo 15. Outra profecia muito importante sobre a traição por 30 moedas de prata. Está em Zacarias 11:12, citado em Mateus 27, 9-10. Também fala sobre a deidade de Jesus Cristo, está em Zacarias 12:8. Fala até de suas mãos traspassadas, Zacarias 12:10, 13:6, citado em João 19:37. Tópico 3, o tópico 2, reconstruir vidas. Muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso o profeta os faz lembrar de como chegaram àquela lamentável situação. Era preciso retirar os entulhos da desobediência e rebeldia contra Deus, deixados fisicamente em Jerusalém como prova da indiferença à palavra de Deus, mas também retirar os entulhos do pecado que ficou no coração daquele povo. Por isso Zacarias os convoca à pureza e os anima, mostrando-lhes que há bênçãos e um futuro cheio de esperança. Dias melhores viriam e superariam todos aqueles momentos de angústias, perplexidades e aflições. Após lembrar ao seu povo as causas da manifestação da ira divina, o Senhor revela que a história do povo da aliança não terminará em destruição e desolação. Então, olha, o povo tem assim, a mania de olhar as coisas materiais. Então, só o que enxerga na frente. Então, eles olhavam a construção do templo, olharam a construção dos muros, a construção e restauração de todas as casas, aí a vida civil, a adoração do templo, tudo isso, as festas, jejum, tudo. Estava tudo funcionando. Então eles olhavam e viam tudo funcionando. Só que estavam se esquecendo do principal. O principal era a adoração a Deus legítima, uma volta a Deus legítima, um amor, um temor a Deus legítimos. Faltava o principal. Então
Então nós vemos hoje pessoas que trabalham até para Deus, se ocupam muito na obra de Deus, mas não têm relacionamento nenhum com Deus. Pessoas que não oram em casa, não têm uma vida de comunhão com Deus, não têm um devocional, né? Onde você estuda a palavra de Deus, você ora, fala com o Senhor todos os dias. E nós vemos que a maioria das pessoas não tem. Isso é o mais importante. Não é a igreja que é mais importante. Não é a obra de Deus que é mais importante. O mais importante para Deus é essa intimidade entre o crente e Deus. É conversar todos os dias com Deus. É ter intimidade com o Espírito Santo. Então Deus diz que vai restaurar a nação, que Deus tem um futuro glorioso para eles, com a presença do próprio Messias entre eles, aí do governo de 1000 anos sobre eles. Então Deus faz muitas promessas maravilhosas, mas era preciso que o seu povo estivesse em união, em intimidade com Deus. E veja que Deus já estava falando com eles a respeito do que iria realmente acontecer. O Messias veio e eles não reconheceram, não o receberam. Olha só que coisa tremenda. E aí, no final da grande tribulação, depois de passar por tremendos juízos de Deus, então o remanescente, os últimos judeus sobre a terra, é que vão realmente se converter ao Messias. E ele governará sobre eles. Tópico 3. Sobre o tópico 3, realizar a obra de Deus. Os judeus, ao regressarem do exílio da Babilônia, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estavam totalmente destruídos. Isso só aconteceria com o comprometimento e a dedicação de todos. O desafio era grande, mas a união do povo ajudaria a superar os obstáculos que havia na realização daquela obra. O privilégio que receberam de voltar à terra natal trazia também a responsabilidade de a tornar habitável novamente. Existia muito trabalho a ser feito e cada pessoa tinha habilidade para este ou aquele trabalho, mas não bastava ter habilidade. Era preciso disponibilidade de todos para a realização da obra. Então veja que aqueles 50.000 judeus que retornaram, os outros ficaram da Babilônia, tinham já suas empresas, né? Já tinham lá seu trabalho, suas casas, ficaram por lá os outros. Então esses retornaram e ali eles encontraram a devastação total. Tudo destruído, portas queimadas a fogo, muros fendidos, templo destruído. Então encontraram ali um caos. Agora eles foram animados pelos profetas Ageu e Zacarias, reconstruíram então o templo, suas casas, os muros, né? Toda a cidade foi restaurada. E agora também as cidades vizinhas, né? Aí os campos, as plantações, mas precisava de todos participando. Então, tinha ali muita gente que sabia fazer uma coisa. Tinha gente que sabia plantar, colher, tinha gente que sabia construir, tinha gente que cuidava dos doentes. Então, havia vários profissionais entre eles. Agora era preciso que todos estivessem unidos, todos estivessem em comunhão com Deus, e todos desejassem viver uma vida consagrada a Deus. Então, para tudo aquilo funcionar, precisava do trabalho de todos, precisava da união de todos. E assim também a igreja. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Todos os membros são importantíssimos. Todos têm o seu valor. Então, todos devem estar unidos a Deus, tendo Cristo como cabeça desse corpo, o Espírito Santo nos ajudando sempre a cumprirmos aquilo que Jesus tem para que a sua obra cresça. Jesus quer continuar pregando, ensinando, curando a todos. E para isso, nós todos temos que nos dispor, temos que estar o quê? Disponíveis, animados a trabalhar para o Senhor, fazendo essa grande obra de Deus na terra, para a salvação de todos. Conclusão. Há mensagens maravilhosas no livro de Zacarias para todos que buscam aprender sobre o amor, o cuidado e o zelo de Deus para com seu povo. Sua misericórdia alcança todos os que o buscam com sinceridade de coração, arrependidos de seus pecados. Então veja que esse importante livro do profeta Zacarias contém aí muitas mensagens
e mensagens importantíssimas. Então, falando de restauração, falando de construção, falando de arrependimento de pecados, falando de consolação, falando de uma restauração geral de Deus, de uma bênção geral de Deus para todos nós, né? E nós, como igreja, temos que sempre estar falando sobre a vinda iminente de Jesus Cristo, que pode ser hoje. Olha, não existe na Bíblia dizendo quando Jesus vem, nem o que tem que acontecer para ele vir. Não. Todo dia nós temos que estar prontos, esperando Jesus voltar hoje, é agora, hoje. Então, todos os dias devemos viver como se Jesus estivesse voltando hoje. Temos que estar prontos. Então, todo dia, ore, estude a Bíblia, ganhe almas, esteja em comunhão íntima com Deus, fale com Deus todos os dias, esteja pronto, realmente, esperando, amando a vida de Jesus. Você deve se alegrar, você deve o tempo todo pensar, Jesus está chegando para me buscar, eu estarei para sempre com o Senhor. Essa deve ser a esperança contínua do cristão. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. Se arrependa agora dos seus pecados, peça perdão a Deus, entregue sua vida totalmente a Deus agora. Se você está doente, está enfermo, vamos orar, Jesus te cura agora. Nós temos ido em muitos lugares, Jesus tem curado milhares de pessoas. Ele quer curar você de todas as suas doenças e enfermidades, quer ter intimidade com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora estão, Senhor, diante do Senhor, pedindo perdão. Tenha misericórdia dessas vidas, Senhor, perdoa. Salva agora, escreve os seus nomes no livro da vida. Oh, Deus, guarda-os, protege-os, livra-os de todo mal. Senhor, dá sabedoria a todos nós, inteligência espiritual. Em nome de Jesus, te pedimos por essas vidas. Senhor, cura agora, Senhor, toca nessas vidas. Solta, em nome de Jesus, todo mal, toda doença, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente essas vidas. Cura, Senhor. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal, nos ajuda a divulgar esses vídeos. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, também os estudos escritos, além desses que estão na revista, muitos outros estudos escritos, eu envio para você gratuitamente. Basta entrar em contato conosco. Aí o telefone 991520454, que é meu WhatsApp também. Então entre em contato, eu envio para você todo esse material gratuitamente, PDF, PowerPoint. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.